gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 7. Mateus, capítulo 23. Estamos aqui na última mensagem dessa série, A Imperfeição do Perfeccionista. Mateus 23, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, queremos ser, meu Pai, nesta noite instrumento do Senhor para trazer, meu Pai, edificação, para trazer instrução à tua igreja, ao teu povo. Sim, Senhor, a Bíblia, a tua palavra nos chama de ovelhas. Sim, Pai, como ovelhas nós queremos ser orientadas, queremos ser alimentadas. Sim, Pai, que o Senhor, o bom pastor, possa nos guiar a toda a verdade. Que o teu Espírito Santo nos oriente, meu Pai, e fale conosco de maneira poderosa e sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Usei esse texto como pretexto para continuar pontuando, diagnosticando, os indivíduos que se colocam como perfeccionistas. Nós temos aprendido, se você não pôde ouvir, não pôde estar aqui nas quintas-feiras que pegamos a parte 1, a parte 2, está lá no YouTube, veja lá no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal. O canal está crescendo, amém, irmãos? Está crescendo, já está com 155 inscritos, aleluia. Vamos chegar a 1000, amém, Jesus? Eu tenho fé, amém? Quem está com 1 milhão hoje, 2 mil, 5 mil, começou também com 50, com 80, e Deus a cada dia está acrescentando. Muito bem. E se você não pode assistir as primeiras 2 partes, você assista lá. Nós estamos diagnosticando aqui acerca do perfeccionista. Falei também nas outras semanas que muitas pessoas até mesmo se orgulhavam, de dizer eu sou perfeccionista mesmo e tal, achavam que isso era algo legal. Mas a gente foi pontuando, diagnosticando, mostrando aqui alguns pontos. O perfeccionista, nós percebemos que o perfeccionismo sim atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com os homens, com o próximo. Vamos aqui pontuar mais algumas coisas nessa noite, amém? Ponto 1. O perfeccionista tem grande dificuldade de ouvir a voz de Deus, pois é guiado pelos seus traumas e feridas que nunca foram tratadas. Principalmente pessoas que vêm para a igreja, ela teve alguns problemas no passado, alguns traumas, e ela não permitiu que o Espírito Santo cuidasse, tratasse dela. Então são pessoas que estão na igreja há muitos anos, porém extremamente problemáticas. São pessoas que vieram à igreja, vieram para a igreja, mas elas não vieram para Jesus, elas não conhecem a Deus. O pastor começou a ter tanta certeza para dizer isso, que essas pessoas não conhecem a Deus pelo fruto dela, pelas obras dela. Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Uma boa árvore não vai dar fruto podre. Uma boa árvore vai dar bons frutos. Então isso é batata, isso é certo, isso é extremamente bíblico, sabe? Real, o que Jesus diz acerca da identificação dos verdadeiros cristãos, ok? Então foram pessoas que vieram para a igreja, mas não vieram para Jesus, nunca foram confrontadas. Irmãos, vou dizer para você, eu me espanto, me surpreendo, quando, por exemplo, chega aqui uma pessoa de outra denominação, ela já está caminhando já uns 5, 7, 8 anos em outra igreja, aí se muda aqui para o Rio, começa a congregar aqui, aí vem começar se apresentar. Tudo bom, pastor? Tudo bem? Eu vim da igreja tal. Ou vim até me de outra igreja Nova Vida e tal. Ela começa a frequentar aqui. Quero gostar aqui, vou ficar aqui. Amém? Amém? Seja bem-vindo e tal, fica entre nós. Ela começa a ouvir, às vezes chega para mim, às vezes chega para a Cintia e diz assim: eu estou ouvindo algumas coisas aqui, assim que eu nunca ouvi.
Eu falei, mas eu estou lendo na Bíblia. Por que você nunca ouviu? Sabe que isso? Às vezes é a palavra de confronto. Porque a verdade liberta, amém, querido? E muitas vezes a palavra de confronto, muitas igrejas, muitos crentes não têm ouvido. São pessoas que vêm para a religião, elas começam a frequentar uma igreja, mas não ouvem uma palavra de confronto. E existem muitas razões pelas quais elas não ouvem. Pastor com medo de eu perder ovelha, então ele não traz uma mensagem mais de confronto, sabe? São ovelhas que, quando são confrontadas em algumas igrejas, o que elas fazem? Elas vão embora para outra. Não, está muito dura essa palavra, né? Fazem como fizeram com Jesus, duro esse discurso, quer ir embora, é certo? Então muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas totalmente equivocadas, elas não conseguem ouvir a voz de Deus. O perfeccionista tem esse problema. Quando ela é confrontada, ou ela sai da igreja, ou ela muda de igreja. Ela não deixa o Espírito Santo tratar dela. Querido, quer dizer para você, permita que o Espírito Santo trate no teu coração, amém? O perfeccionista sabe que tem problemas para consertar aqui dentro, mas ele não se deixa tratar. Ele não se deixa. Passa domingo após domingo, passa ano após ano, e não há mudança. Seus frutos ainda são podres, porque não foram tratadas pelo Senhor. O perfeccionista não quer ser tratado, pelo contrário, ele quer que o seu ego seja massageado, quer ouvir aquilo que lhe agrada, sabe? Querido, em nome de Jesus, se existem traumas, se existem coisas na sua vida que não foram tratadas lá atrás, se você fugiu do tratamento, saiu de igreja, está falando de igreja em igreja, chegou aqui, deixa Deus tratar contigo, amém, meu irmão? Fuja, deixa o Espírito Santo confrontar você. Deus está falando conosco nesses últimos dias, amém, irmão? E para Deus não importa se você é milionário ou não, não importa para Deus se você tem uma Ferrari ou um Chevette, não importa. Para Deus importa muito se você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, amém? E vivemos um tempo onde parece ser mais importante crentes que têm do que crentes que são. Quem está entendendo? Bem? Segundo diagnóstico que a gente observa no perfeccionista é que ele está acostumado a agir e a lutar por si mesmo. Ele é muito independente, ele gosta de se isolar. É interessante que Salomão, escrevendo Provérbios, sabe, ele vai dizer que aquele que se isola insurge-se, se rebela contra a verdadeira sabedoria. E para quem estuda livros poéticos sabe que sabedoria nos livros de Provérbios é a personificação do Messias, do próprio Cristo. Olha só, o sábio Salomão está dizendo que aquele que se isola, aquele que é independente, não depende de ninguém. Já pensou nisso? Eu não preciso de pastor. Pastor na minha casa não vem aqui. Preciso de pastor? Diácono não vem na minha casa. Irmão, nem eu piso os pés na minha casa. Quer saber de crente? Esses irmãos fofoqueiros na minha casa. Ele se isola. Extremamente independente. Ele luta com seus próprios braços. Ele luta com si mesmo. Ele gosta de agir sozinho. Às vezes está vivendo um problema no casamento, aí a esposa desesperada, vamos procurar o pastor para o gabinete. Ele, pastor, precisa saber da minha vida não. Não, já ouvi isso aqui, tá? Pastor, precisa ouvir da minha vida não. Eu resolvi meus problemas. Hoje estão divorciados. Porque se isolam, estão independentes, querem agir sozinhos. Perfeccionista. Ele é orgulhoso, ele quer resolver sozinho. Não precisa da ajuda de ninguém. Querido, nós precisamos uns dos outros, amém, irmãos? É por isso que a Bíblia vai comparar a igreja a um corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros deste corpo. A mão não pode dizer para o pé, não preciso de você. Essa analogia que o apóstolo Paulo escreve, escrevendo aos Coríntios. Então, queridos, em nome de Jesus, se envolva, amém? Não seja uma pessoa orgulhosa. O perfeccionista, ele jamais vai compartilhar nada da sua vida particular com ninguém. Ele tem o pé atrás sempre com todo mundo. Com ninguém, nem com o pastor da igreja, quanto mais com o irmão. Ele é independente. Está sofrendo, bichinho. Está sofrendo, mas ele está de monte durão. Está tudo bem. Está tudo bem, irmão? Tudo bem. Está tudo perfeito. Está na fé? Estou na fé. Nada. Está gemendo, passa dentro da igreja. Quase desistindo da fé, não ora mais, não lê mais a palavra de Deus. Está firme? Estou muito firme. Nada, lá fora está xingando palavrão, pisando no pé dele, está sendo fechado para o carro dos outros, no trânsito, está xingando até a quinta geração do motorista que fechou ele. Olha, está brigando com sogra, brigando com o sogro, está xingando o vizinho. Ninguém viu, mas Deus está vendo, amém, querido? Deus está vendo o teu comportamento.
Certo camarada estava começando a frequentar a igreja, ele ainda fumava. Aí o pastor andando na rua, ele veio fumando na rua. Aí quando ele mesmo percebeu, ele bateu de frente com o pastor. Aí na hora que ele viu o pastor, ele quase que comeu o cigarro, cara. Eu desespero, ele apaga o último trago, joga fora, piso, o que eu faço? Aí o pastor, não, presta atenção. Fica tranquilo, irmão, fique em paz. Fique em paz, irmão. Antes de eu ver, o Senhor já tinha visto. Fique em paz. Busca a Deus que Jesus vai te libertar do cigarro. Aí ele ficou sem graça. Ah, tá bom, pastor. Eu estou parando, pastor. Eu estou parando, pastor. Deus está acompanhando e vendo o nosso comportamento, amém, querido? O perfeccionista, ele tenta passar para as pessoas que tudo está bem. Tudo está bem, como os fariseus aqui no texto que nós lemos. Eles queriam passar a ideia para as pessoas que eram o quê? Santos, impecáveis. Eles faziam longas orações nas praças para ser o quê? Vistos pelas pessoas. É show que eles queriam espetáculo. Quem gosta de ser visto pelas pessoas? O artista. Tem artista que gosta de ser visto. Ele vai nas baladas, ele procura os paparazzi. Estou aqui, me fotografa. Faz uma matéria sobre a minha vida. Né? Ele quer ser visto. Isso alimenta o ego. Isso alimenta sua natureza caída. O perfeccionista precisa disso. Então, querido, não lute, não tente viver uma vida isolada, sozinho. Não seja uma pessoa independente. Precisamos uns dos outros, precisamos de Deus. Amém, igreja? Muito bem. Terceiro diagnóstico do indivíduo que é perfeccionista é que ele está engessado pelo seu sistema de regras que ele mesmo criou. Em outras palavras, ele é uma pessoa que inflexível. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós crentes temos assim algumas leis que a gente cria, o que eu posso, o que eu não posso, né? Pode isso, pode aquilo e tal. E a gente vai criando, e tem que ter nessa organização, dentro do sistema eclesiástico, a gente precisa ter, senão vira bagunça, mas tudo com muito cuidado e equilíbrio. Por exemplo, você sabe que aqui na igreja, para você trabalhar, você precisa fazer o módulo 1, sim ou não? A irmã Leda vai lembrar que eu vou falar agora. Quando a irmã Leda chegou aqui, tem uns 5 anos já, irmã Leda? Uns 5 anos, a irmã Leda chegou para mim e falou assim: pastor, o Andrezinho, ele trabalhava de auxiliar de obreiro lá na igreja de Nova Vida, de Vila Rosalista, São João de Meriti, pastor Ney. Aí eu olhei para o Andrezinho, não, até se alegra, ele lembra, né? Ele lembra. Aí ele fala assim, né? Ele fala assim para mim, pastor Ney canta, não sei o que. Tu já está aqui há 5 anos já, esquece pastor Ney, rapaz. Aí a irmã Leda falou, ele trabalha de obreiro. Aí eu olhei para o Andrezinho, você sabe que ele é especial, tem síndrome de Down, mas ele é muito esperto, né? Aí ele, para quem não sabe, né, ele não lê, né, ele não conseguiu aprender a ler e tal. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, aí eu vi um Andrezinho muito esperto, eu falei, poxa, eu queria botar um Andrezinho de obreiro aqui, de auxiliar. Fiquei pensando, né, com meus botões. Eu falei, poxa, mas ele não fez módulo, tem que fazer módulo para trabalhar, não tem? Aí eu falei assim, pensei, Deus tocou no coração, bota ele. Aí eu falei, Andrezinho, tu vai trabalhar. Sem ter feito o módulo 1, vamos abrir exceção. Amém? Todo feliz, começou a trabalhar. Aí eu lembro até que o Fábio chegou para mim e falou assim, pastor, estou muito feliz, o senhor deixou o Andrezinho, né, fazer, né, trabalhar. Ele nem tem o módulo 1, né? Eu falei, claro. Eu falei, Fábio, claro. A gente tem que ter essa flexibilidade. A gente não pode estar engessado no sistema das regras. Se ele não aprendeu, se ele não teve esse privilégio, não conseguiu, mas é uma pessoa que está aqui servindo, Deus procura no coração, não vai. É como exigir dele, né? Não escreve, não lê, né? Tem dificuldade, né? Tem as suas limitações. Então, querido, como pastor, veja bem como é difícil, né? A gente precisa ouvir a voz de Deus para ter a flexibilidade de não viver na ferro e fogo. Não vai porque não fez um módulo. Mas o caso dele é um caso diferenciado, senhor. Vamos dizer que ele é café com leite. Te dar essa expressão, né? Então trabalha, e é uma bênção, meu irmão. Um dia desse eu estava limpando lá fora, Tiago, puxa, estava limpando daqui a pouco, aí ele chegou do nada, nem falei nada, ele começou a recolher as folhas de amendoim lá fora, começou a varrer. Aí eu falei, não sei com que irmão, falei assim, tá vendo? Iniciativa, eu nem pedi, veio aqui e começou a varrer. Bênção de Deus, amém, queridos? Então a gente não pode também ficar engessado em regras inflexíveis. O flexionista fica engessado. Não, porque eu fiz isso aqui,
há 50 anos atrás, tem que ficar assim. E se um dia o Espírito Santo, vou dizer para você, e se o Espírito Santo falar no meu coração, porque ele fala, meu irmão, fala com a igreja, fala com o pastor. Se o Espírito Santo daqui a 2, 5 anos disser, eu não quero que você mais coloque um critério módulo. Pode ser, né? Pode ser, a gente não mudou aqui. Agora para se batizar, tem que fazer o módulo. Se daqui a 5 anos mudar, e precisamos estar atentos à voz de Deus, para que não estejamos engessados em regras, em sistema de regras, amém, irmão? A gente percebe que isso pode prejudicar as pessoas, a gente tem que fazer uma análise. E muitas vezes os crentes estão engessados, colocam algum sistema de regras, entendendo que aquilo é o certo. Você sabe que há 40 anos atrás, ter uma bateria desta numa igreja, era mesmo que ter o próprio diabo dentro da igreja. Porque a bateria, ela oriunda dos grupos de rock, e muitas igrejas diziam que era um caixote do diabo. Muitos pastores rejeitaram 40, 50 anos atrás. Não vai entrar. Era a época da Jovem Guarda, Roberto Carlos tocando na Record, naquele programa Jovens Tardes de Domingo, na década de 60, tocando guitarra, esses homens levando a juventude para se perder. Aí as igrejas evangélicas não vai entrar guitarra dentro da igreja por nada. Irmão, veja bem, isso foi há 50 anos. Aí, pastor, tem guitarra aqui não? Não, porque a guitarra é do diabo. O Roberto Carlos tocava guitarra nas Jovens Tardes de Domingo, porque os Beatles tocavam. Percebe, querido? Nós não podemos ficar engessados, temos que ter esse entendimento, discernir o que prejudica a igreja, o que pode edificar e o que não edifica. Temos o Espírito Santo para discernir isso, amém, igreja? Para você entender essa questão. Muito bem. Quarto ponto do perfeccionista é que ele é discretamente invejoso. Ele não suporta ser superado por ninguém. Se ele perceber que alguém foi abençoado, ele perceber que alguém é melhor do que ele fica indignado. Detalhe, ele não se alegra com a bênção do irmão. Por quê? Porque ele foi superado. Ele viu que o irmão recebeu e ele não. Então ele, ao invés de se alegrar com a bênção do irmão, ele fica cara feio. Irmão tudo feliz aí. Graças a Deus, deixa eu abençoe. Legal. Amém. Vamos mudar de assunto? Não quero saber dessa coisa. Ele não se alegra com a bênção do irmão. Por quê? Porque o irmão foi abençoado, o irmão superou ele. O irmão vem todo feliz para contar uma bênção. Olha, eu passei no concurso, fui abençoado lá naquela empresa, olha, fui promovido, vou ganhar mais, vou ganhar triplo. Olha, Deus está me abençoando, graças a Deus. Legal, que bênção, legal. Então, eu estava falando mesmo, o que eu estava falando? Ele me ignora. Porque ele não suporta, é invejoso. Ele não suporta ser superado. Alguém que é melhor em alguma área, que é melhor do que ele em alguma área, quando ele olha, ele fica com inveja, fica com raiva. Que isso é um pecado, sabia? É inveja, obra da carne. Quem sabia disso? Querido, então não fique com inveja. Se alegre com a bênção do teu irmão, amém, irmão? Se alegre com a bênção desse irmão que está sendo abençoado, está recebendo as bênçãos de Deus. Não deixe esse sentimento, é perverso esse sentimento. Muitos crentes acham que o crente não pode sentir inveja, que esse sentimento não vem, ele vem muitas vezes sorrateiramente. Vigiemos o nosso coração, amém, meu irmão? Quinto diagnóstico do perfeccionista. Olha o que eu vou falar para você. O perfeccionista, muitas vezes ele é obediente, mas não é submisso. Sabe a diferença? O perfeccionista ele é obediente, mas muitas vezes ele não é submisso. São potenciais rebeldes dentro da igreja. Na frente do pastor, sim senhor. Na frente da esposa do pastor, sim senhora. Por trás, Jesus Cristo. Alguns obedecem, recebem uma ordem, obedecem, mas por dentro contrariado. Se pudesse ser enganado. Cuidado, irmão, porque você pode estar com o coração contaminado por esse perfeccionismo doentio, no qual você demonstra obediência, mas não demonstra submissão. A própria palavra submissão, você sabe o significado, sabe? Submissão, está debaixo de uma missão. Quando o indivíduo é submisso, ele acata porque ele está com o mesmo propósito que a sua liderança, está debaixo de uma mesma missão, que é glorificar o nome de Jesus. Então ele obedece porque ele está debaixo de uma mesma missão. O indivíduo que não está debaixo de uma mesma missão, ele até obedece, mas não mede o coração.
é obediente, mas não é submisso. Normalmente a pessoa deixa soltar, ela solta, mas cedo ou mais tarde ela vai soltar essa insatisfação. Ela vai comentar com o irmão, vai comentar em off com o marido, vai comentar em off com a esposa, e a tentativa depois é conseguir arregimentar outros crentes que concordem e pensem como ele. Cuidado, meu irmão, foco de rebelião. E a Bíblia vai dizer que o pecado de rebelião é terrível, é como o pecado de feitiçaria. Deus olha para o rebelde dentro da igreja, e para Deus ele é como se fosse um feiticeiro, um idólatra, porque ele está praticando o mesmo pecado que Satanás e Lúcifer praticou lá no céu, pelo qual Satanás foi expulso, que é o pecado da rebelião. Então, querido, cuidado, amém? Cuidado para que você muitas vezes não se encontre sendo obediente, mas não submisso. Amém? E Satanás gosta disso, de corações assim. Ele consegue minar, faz a pessoa ficar com raiva da liderança, do pastor, da família do pastor, do diácono, do irmão, do líder da juventude. Eu não gosto assim, não sei por que o Mateus está colocando os dois horários, porque agora tem 2 horários, e fica fomentando. Às vezes não faz dentro da igreja, mas faz em casa. Cuidado, você está alimentando espíritos malignos. Amém, querido? Você não está fazendo nada do Espírito Santo, ou tu está fazendo a vontade do Espírito Santo fazendo isso? Tu acha que está agradando o Espírito Santo? Está agradando o próprio diabo, está alimentando. Você está falando isso, o diabo está ali batendo palma. Parabéns, vai, continua. Cuidado, meu irmão. Em nome de Jesus, seja submisso, esteja debaixo de uma mesma missão. Amém? 6º ponto. O perfeccionista, você vai perceber no perfeccionista que ele é muito trabalhador, palpador da obra, prestativo, mas ele não é servo. Tem diferença. O perfeccionista muito trabalhador, gosta de realizar coisas na igreja, palpador da obra, faz um monte de coisa, se envolve em muitos ministérios, mas não é servo. Mas aí você vai me dizer assim, mas pastor, mas que coisa linda, mas é uma pessoa muito prestativa, ele não é servo não? Existem pessoas que têm essa qualidade já inserida nela naturalmente. Antes dela vir para a igreja já era prestativa. Sempre foi uma pessoa que gostava de ajudar. Sempre foi. Era aquele vizinho que quando alguém passava a mão, ele era o primeiro a oferecer o carro para ir levar o vizinho no hospital. Se tivesse que ficar lá o dia todinho no hospital esperando a pessoa ter alta, ele ficava prestativo. Isso é um dom natural do ser humano. Tem gente que é, depois não. Aí ela vem para a igreja e ela também começa a exercer esse dom natural dela dentro da igreja. Aí o crente e muitos pastores confundem o indivíduo prestativo com o indivíduo servo. É diferente. Estou falando isso porque eu já tive experiência. Deus me permitiu ter experiências dessa também aqui. E quando a gente prega algo que a gente viveu, é diferente, né? É muito interessante, porque você viveu. Pessoa muito prestativa, mas não era servo. Vou tentar contar para você aqui em 3 minutos um episódio que aconteceu em 2012, 6 anos atrás. Eu não tinha carro ainda aqui. Aí eu ia para casa, às vezes a pé, as crianças, a Laís com 2 aninhos e tal. Aí alguns irmãos me ofereciam, às vezes eu ia a pé, a hora das vezes os irmãos me levavam, os irmãos não tinham carro, mas tu me dá um carona, eu morava aqui no 15 e tal. Aí tinha uma pessoa que sempre era prestativa e sempre se identificava, pastor, o senhor só foi aqui no carro. Eu ficava um pouco constrangido, irmão, porque você sabe disso, né? Tem essa questão, às vezes se você, vamos supor, eu estou permitindo, ele está me dando carona toda noite. Tem crente que fica com ciúme, pastor, você está com carro falando, tem isso. E às vezes eu evitava. Aí teve uma semana que eu falei assim, vamos a pé a semana toda. Aí ele oferecia, pastor, vou te levar em casa. Não, eu estou com o propósito aqui, de fato, os irmãos fechavam, ele ia embora, eu ficava sozinho aqui orando, eu e minha família. Isso no começo. Tá. Aí Deus me deu a graça de comprar um Caidinho. Primeiro carro, um Polo Classic argentino. Meu Deus, nunca comprei, irmão. Quebrava todo mês. Jesus, eu peguei o carro, com uma semana ele quebrou a embreagem. Enguicei na Via Láctea. Meu Deus, todo mês eu aumentava. Peguei carro um ano só, mas foi o primeiro Caidinho. Aí, irmãos, foi assim.
Eu fui lá em Rio das Ostras, peguei o carro e faltava alguns detalhes para fechar o carro em definitivo, mas o sujeito permitiu trazer o carro. Aí eu botei o carro na minha garagem. Foi uma quinta-feira, eu falei, Cíntia, eu não vou para a igreja com o carro não, eu vou a pé. Vamos a pé? Porque deixa fechar, deixa amanhã concretizar o negócio. O sujeito já permitiu trazer o carro, mas amanhã vai fechar o negócio. Então amanhã eu vou dizer, esse carro é meu mesmo. Mas já estava na minha garagem. Vai vendo. Aí, muito bem, eu vim naquele dia. Aí nesse dia, esse irmão muito prestativo, pastor, eu vou levar o senhor. Falei, tudo bem, naquele dia eu aceitei a cara dele. Eu sinto as crianças, aí ele levou. Aí ele foi, parou em frente à garagem. Parou em frente à garagem, eu fui sair do carro. E ele não saiu do carro não, ele ficou dentro do carro. Mas ele viu, irmão, na cima do portão de madeira, do fechado, ele viu o teto do carro. Falou nada. Bem, se ele tinha intimidade comigo, ele poderia dizer o seguinte: e pastor, comprou o carro, que benção. Irmãozinho, eu nem lembrei de falar para ele. E eu também não queria que ninguém soubesse. Acho que isso é um direito meu. Se eu não, direito. Se o negócio não fechasse, se eu viesse com o carro na quinta-feira e não fechasse o negócio, senhor Elias, os irmãos iam dizer, pastor, cadê o carro? Que a pessoa pegou, não devolveu, não deu certo. Eu falei, não, deixa eu fechar o negócio. Aí eu não falei também para ele, que ele estava com o carro, só que dentro do carro ele viu. Ele fez assim com o olho, ele viu, mas não falou nada, foi embora. Aí quando foi na outra semana, um irmão chegou para mim, eu fui para o Rio, parece, um irmão que era muito achegado a ele. Aí esse irmão não aumentou, né? Sempre tem um espião, né? Aí esse irmão falou assim, pastor, fulano de tal, está indignado com o senhor. Ele está querendo esganar o senhor. Eu falei, por quê? Eu dei uma carona para ele na última segunda-feira, que foi de Araruama até o Rio de Janeiro, 2h30, acabando, arrasando com o senhor. Aí eu falei, de novo, por quê? Porque o Senhor não teve consideração por ele. Eu falei, por quê? Porque o Senhor, ele disse que o Senhor não contou para ele, não mostrou para ele o carro que o Senhor havia comprado. Ele falou que viu na sua garagem e o Senhor não teve consideração para ele. Irmão, como são as pessoas são difíceis de lidar. Jesus Cristo de Nazaré, irmão, para ele eu acabei, eu morri para ele, aquela pessoa, morri. Eu comecei, aí eu falei, puxa, tá com raiva de mim, tá? Não procurei ele nem nada, só deixei, fui acompanhando o comportamento dele na casa de Deus. Ele, quando me ouvia pregar, ele era uma pessoa que olhava, falava amém, participava dos cultos, concordava. Quando você vê a pessoa fazer assim, porque ela está gostando da mensagem. Não olhava mais para mim, ficava 45 minutos só de cabeça baixa, como se estivesse em outro lugar, não estava mais acompanhando o que eu estava falando. Eu falei, belo sinal. Não dava mais sorriso, nunca mais, toda vez que eu cumprimentava, eu falava, pastor. Tá. Aí depois eu tive que confrontar, né, irmão? O sujeito sujou o coração por bobeira, coisa boba, né? Aí ele falou, porque de fato eu acho que o senhor deveria ter contado para mim que eu comprei o carro, o senhor comprou o carro, consideração pelos irmãos. Meu Deus do céu, não, sou obrigado a dizer para o irmão se eu vou comprar, qual carro eu vou comprar, se eu comprei ou não, que isso? Então veja bem, o perfeccionista está dentro da igreja. Conclusão, claro, é claro que ele foi embora, né? Porque eu não contei para ele que eu comprei o carro. Mas o perfeccionista está dentro da igreja e está procurando, como diz minha mãe, chifre na cabeça de cavalo. Ele está procurando o que? Pretexto para ir embora. Ele está tão mal com Deus, distante de Deus, que ele vê detalhes inúteis. Inútil, irmão. O que tem a ver que você comprou, mudou de carro? É você que vai pagar, irmão. Se você comprar um carro novo e não ligar para mim, eu vou ficar com raiva de você? Posso, não. Sua vida, você vai pagar, lembre-se. Lembre-se disso. É você que vai pagar. Irmãos, eu fiquei assim, eu falei, Jesus Cristo, isso tudo era para mim, era novo, né? Tudo isso era para mim, era novo, 2 anos apenas de ministério. Então, note bem, o sujeito ele é muito trabalhador, e esse irmão é muito trabalhador, muito prestativo. Porém, ele não era servo. O servo ouve a voz de Deus, amém, querido? O servo, ele soma e multiplica. Nunca divide e não diminui. Amém, irmão? É
servo. Ele está ali para abençoar a igreja dele, está ali para ajudar, não é para trazer divisão, não é para ficar com raiva, falando, fazendo fofoca dentro do pastor por causa de coisa boba, não. Então, o prestativo, só porque ele sempre foi assim, não significa que ele seja servo. Então, não confunda. Poxa, pastor, fulano está tão prestativo. Percebeu? Fulano é tão prestativa, já era para ser diaconisa. Esse irmão já era para ser diácono. Presta atenção. Trabalha muito, mas não é servo. E Deus me mostra isso. Você está entendendo, filho? Deus me mostra. Me mostra com certeza. 7º ponto. O perfeccionista, ele ajuda os outros. Olha o que eu estou falando aqui. Ele ajuda os outros, mas ele não é piedoso. A ajuda dele nada tem a ver com piedade, com vida com Deus, com santidade. A ajuda dele que ele realiza para as pessoas é para a vanglória dele. Ele quer receber elogios, ele quer um retorno, ainda que não diga isso para você. Ele quer um retorno, lá na frente ele vai jogar na sua cara. O perfeccionista te ajuda com outras intenções, ele não é piedoso. A ajuda dele não vem de um coração contrito, de um coração submisso ao Espírito Santo. Não, ele está te ajudando porque ele quer algo em troca lá na frente. Ele quer retorno, vai jogar na sua cara, mais cedo do que você possa esperar. Então cuidado. O perfeccionista não é piedoso não, irmão. Tudo que ele faz tem um propósito, tem segundas intenções. Até aquilo que parece ser uma atitude piedosa, não é. Irmãos, e você vê isso muitas vezes no nosso meio, nos arraiais evangélicos. Meu Deus do céu, o sujeito está ali, você acha que ele é piedoso, está te ajudando, mas não. Ele vai cobrar com juros e correções monetárias, de alguma maneira ele vai cobrar. Ele ajuda você, mas é para a glória dele, não para a glória de Deus. Cuidado, amém, irmão? Veja como o perfeccionismo se desdobra, se ramifica em várias vertentes. E o 8º, para a gente poder orar. O perfeccionista entende que para ele o amor não é incondicional, antes precisa ser merecido. A atenção dele, o amor dele para com outra pessoa, ele entende que aquela pessoa precisa merecer, não é incondicional. É um sistema de meritocracia. Eu só faço isso por você se eu só te perdoo se você vier até mim primeiro. Eu pedir perdão. Eu só faço isso com o fulano, só se fulano, entende? Eu só vou dar atenção para o meu marido como ele deve, como ele merece, a devida atenção para a minha esposa, só se ele mudar, pastor. É o sim. Sabe? Está tudo na condicional. Tem que haver troca. Ele não tem tolerância, não é misericordioso. Eu só faço isso, pastor, se ela, minha esposa, mudar nesse aspecto aqui. Se não, ela vai pagar bem caro. Já ouvi um determinado marido falar isso. Ele falando que a esposa dele, ele agia com ela de uma maneira que desagradava a ele. E ele falou assim no meio de grupo de homens, ele falou assim: olha, minha esposa faz isso, mas sabe o que eu faço com ela? Homem crente, hein? Estou falando de homem cachaceiro não, tá? Ele falou: sabe o que eu faço com ela? Eu achei assim forte a palavra. Ele falou assim: eu mato ela na unha. O que você mata na unha, irmão? Eu mato na unha piolho, mas o que? Pulga, o que mais? Formiga. Mas o que você mata na unha? Minha mãe pegava os piolhos na minha cabeça. Aí eu pente fino na cabeça do meu irmão, passava assim, caía aquela cavala. Eu estava. Vai fazer questão de espremer piolho. Você mata piolho e pulga. Um esposo dizer isso para uma esposa, o camarada se diz crente, a esposa é crente, eu mato ela na unha, porque ela faz isso comigo. Então, tipo assim, eu não tenho misericórdia. Comigo ela se vê. Eu revido. Não há perdão, há vingança, não há tolerância, não há amor. O perfeccionista está dentro da igreja vivendo assim. Eu só vou fazer isso com ele, mas se, até com Deus, ele trata Deus assim. Eu só vou ser dizimista fiel se o Senhor, se não, a igreja por mim fecha as portas. Porque eu só vou, só se o Senhor, entendeu?
Se não acontecer isso, ele fica barganhando com Deus e afrontando Deus. Se o Senhor não fizesse isso na minha vida, eu não contribuo mais. Vai fazer isso com Deus, faz isso com as pessoas, perfeccionista, em seus desdobramentos, prejudicando o relacionamento dela com Deus e com os homens. Que nós possamos estar atentos para essas coisas também, porque esse tipo de pecado, ele é sorrateiro. O diabo, como não consegue tirar você da igreja, ele quer que você continue vindo à igreja, mas deixando esses pecados entrar dentro do coração. São coisas sutis, bem sutis. São raposinhas que vão entrando. Aí lá na frente, o diabo está dando corda, né? Está dando corda. Daqui a 5, 7, 8 anos o diabo faz o quê? Puxa, teu coração já está sujo, porque você deixou essas coisinhas entrar dentro de você. Você contaminou a alma. Lá atrás, há 2, 3 anos atrás, você deixou entrar algum sentimento de perfeccionismo, né? Que vai desdobrar em orgulho, ciúme, inveja. Aí tem alguns que falam, não, mas isso é inveja santa. Tem inveja santa, irmão? Não existe inveja santa. Não tem inveja santa. Inveja é obra da carne, mesmo. O ciúme é obra da carne. Tudo isso, a vanglória é obra da carne. Então, esses ensinamentos são para que possamos nos tornar crentes fiéis, crentes verdadeiramente santos na presença de Deus, amém? Que você nunca mais orgulhosamente diga, eu sou perfeccionista mesmo, que você aprendeu o que é um perfeccionista de fato e verdade. Amém, queridos? Graças a Deus. Fique de pé, distantes, pensando, só pensa em desistir de caminhar, só pensa em sair da igreja, pensa em desistir de ser cristão, porque em algum momento da sua caminhada permitiu, Senhor, que esses sentimentos sorrateiramente contaminassem seu ser. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser cristãos que se isolam, independentes. Muitas vezes, Senhor, criando nossos próprios sistemas de regras. Muitas vezes, Senhor, dentro da igreja, invejando, Senhor, uma bênção de um irmão, não se alegrando com a bênção do irmão. Quando muitos, Senhor, muitos que trabalham, Senhor, têm cargos na igreja, são obedientes, mas não são submissos. Obedecem, Senhor, contrariados, murmurando, falando mal. São os futuros rebeldes. Potencialmente são rebeldes, entristecendo o Espírito do Senhor. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão na igreja trabalhando, realizando coisas, mas não são servos. Quando ela pertencia à igreja católica, quando ela pertencia ao centro espírita, ela fazia a mesma coisa, ela era prestativa, ajudava muito. Veio para a igreja e acha, Senhor, que ela foi transformada. Está enganada. O fato dela ser prestativa sempre fez parte da personalidade dela. Não houve transformação lá dentro, no coração, no interior. Ela ajuda os outros, mas não é piedosa. Ela sempre gostou de ajudar as pessoas, mas não porque é santa, porque foi lavada, porque foi redimida, não porque tem comunhão com o Espírito Santo, mas ela ajuda os outros esperando retorno, esperando elogio, esperando a vanglória. Ela só concede amor, só concede tolerância condicionalmente. Seu amor não é incondicional. As pessoas, para ela, precisa merecer a atenção, precisa merecer o seu amor, o bom trato. Senhor, quantas vezes agimos assim e sequer percebemos? Que nessa noite o Senhor derrame um cálice de perdão e de misericórdia sobre nós, sobre esta igreja. Perdoa-nos, ó Pai, se muitas vezes, Senhor, nós manifestamos, meu Pai, o perfeccionismo e não foi percebido por nós mesmos, nós não conseguimos nem perceber. Nós agimos muitas vezes como pessoas que não conhecem a Deus, que estão lá fora, que nunca ouviram a palavra. Nos ajude, Espírito Santo. Tira do nosso coração sentimentos que nos contaminam, a desobediência, a rebeldia, o ciúme, a inveja que discretamente manifestamos.
coração independente, mas que Ele vai me ajudar. Ninguém vai saber da minha vida. Senhor, tira de nós esse orgulho. Tira dos nossos corações, meu Senhor, esse sentimento, Senhor, que muitas vezes nos atrapalha de ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, Pai, queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Meu Pai, não pelos nossos traumas e feridas que não foram curadas. Cura feridas, Pai. Cura, Senhor, traumas. Muitos vieram à igreja, mas não vieram para Jesus, Pai. Muitos estão sendo confrontados, mas não estão gostando. Muitos, quando são confrontados pela Tua palavra, ficam com raiva do pastor. Querem ir para outra igreja, vão para outra igreja. Não querem ser tratados, culpam o homem, mas se esquecem que é Deus tratando. Se esquecem que o Espírito Santo vai usar alguém para nos moldar, para nos dar o caráter cristão. Dá-nos o caráter de Cristo, Pai. Queremos ser árvores que frutificam para o Teu reino. Que o nosso fruto seja bom. Senhor, queremos ser árvores que frutifiquem e glorifiquem o Teu nome, Pai. Longe de nós produzir frutos podres. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esta igreja. Pai, que estas mensagens possam, Senhor, ficar guardadas nos recônditos dos corações, Pai, no nosso interior, e que cada um dos Teus filhos saia daqui dispostos, meu Senhor, a colocar em prática tudo que eles estão ouvindo. Nos ajude, Espírito Santo, dá-nos a Tua graça e nos abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus. Que a igreja diga amém, diga graças a Deus.